Boa tarde a todos. Então, continuar falando sobre o conteúdo que a gente parou na aula passada, que é sobre o controle da intensidade do exercício, né? Só fazendo um breve resumo, né? Então, a intensidade, a gente queria que vocês me ajudassem aqui a lembrar quais são as formas que a gente pode utilizar para controle da intensidade do exercício no treinamento de força, né, na musculação. Aqui tem uma dica, né, que é uma das estratégias, que é através da escala de percepção subjetiva do esforço. Tá? Mas eu falei outras alternativas. Quem estava na aula aí lembra quais são as opções? Coloque aí no chat. E aí, pessoal, bora? Raça, posso tirar uma dúvida? Claro, manda ver. Essa escala de força aí, ela é relacionada à subjetividade de dor muscular ou cardiorrespiratória, no sentido de estar cansado, ou os dois, tanto faz. A orientação, né, da escala, elas são todas muito parecidas. Elas levam em conta tanto o feedback que a gente tem respiratório, né, leva feedback neuromuscular, né, e de transpiração também. Né? Então, a gente utiliza esses 3 pontos de referência, né, para nortear a percepção de esforço, né, no caso. Tá bom, valeu, obrigadão. Então, essa é uma estratégia, né, bastante referenciada, né? Então, o nível de força. Mas o que seria, então, eu poderia dizer o nível de força máximo, né? Então, ou seja, o Roberto falou nível de força, mas teria que ser o máximo. Então, eu posso prescrever o exercício com base num percentual do máximo. Como é corriqueiramente chamado o valor máximo encontrado dentro de num teste feito de musculação? Teste de repetição máxima? Exatamente. Teste de uma repetição máxima, né? Teste de Isso, uma repetição. Exatamente, Cláudio. Então, com isso, eu tenho um parâmetro. O parâmetro que é uma repetição máxima. Existem outras possibilidades. Uma outra é um número de repetições que vai até o máximo. Então, eu vou fazer uma carga específica, vou fazer o exercício até 10 repetições máximas. Ou seja, eu vou calcular uma carga da qual, ao chegar à 11ª repetição, eu não consigo fazer a 11ª. Então, essa é uma estratégia que também pode ser utilizada para monitorar a intensidade do exercício. Né? Então, é uma quantidade específica de repetições máximas. Pode falar, Cláudio. Professor, uma dúvida. No teste de um RM, por exemplo, ou nesse teste de repetição máxima que o senhor falou aí, para eu pegar o aluno e fazer um negócio desse, eu tenho que fazer tudo num dia? Eu tenho que fazer, um dia eu faço perna, no outro dia eu faço braço, no outro dia eu faço, tronco? Ou dá para fazer RM de um dia só? Ou não é aconselhável? É uma boa pergunta, Cláudio. Eu pretendo responder com bastante detalhes no próximo capítulo, né, da nossa disciplina, mas adianto que isso vai variar um pouco, mas seria adequado, pelo menos, você fazer um exercício de membro superior e um exercício de membro inferior. Tá? Isso seria o mínimo recomendado. Aí, se você quiser ter mais fidedignidade, encontrar um valor
mais preciso, né, no teste para o seu aluno, aí o ideal seria que você não acumulasse um volume muito alto de testes no mesmo dia. Aí, mas eu já fiz 8 testes, viu, Cláudio? É porque eu ia perguntar o seguinte, na impossibilidade do aluno não conseguir fazer um teste RM por alguma limitação, tem algum outro teste além desse da percepção de esforço ou só tem esses dois? Tem outras possibilidades. Tá bom. Através de medidas estimadas. Então, você consegue... Eu vou mostrar para vocês como calcular esses valores, né, de forma estimada. Então, existe... Ok, obrigado. E é uma outra alternativa, mas é, por exemplo, baseado no teste de um RM, né? Então a gente identifica, né, vai estimar o valor de um RM da pessoa e depois a gente vai identificar a carga relacionada àquele percentual. Tá? O percentual que a gente tem interesse. Tá? Então, mas é interessante se a gente perceber que tem um RM, um número X, então eu posso... Zona de repetições máximas. Eu comentei com vocês ainda na aula sobre repetições de reserva, ou seja, o meu aluno vai fazer um número de repetições a qual ele percebe que ainda ele tem, sei lá, 2, 3 repetições antes de fadigar. Então, ele para antes dessa percepção. Então, também é uma outra técnica, né, de você utilizar para monitoramento de intensidade. E existem muitas outras formas, né? Por exemplo, a velocidade, né? Então, eu posso calcular com base na velocidade. Hoje tem aplicativos que você pode usar para monitorar a intensidade do exercício a partir da velocidade do movimento. Tá? Então, são outras possibilidades. Mas o que eu queria enfatizar para vocês aqui? Que a intensidade, ela é um aspecto muito importante no processo de prescrição do exercício no treinamento de força. E ela tem uma capacidade de modular o estresse, né, o estresse tensional, de uma maneira bastante proeminente. Tá? Então, essa que é a informação mais importante nesse momento. O que me leva a pensar que vocês precisam, de alguma maneira, monitorar isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês, vou falar depois, quando a gente for fazer os testes lá de estimativa, né, o teste de um RM, estimativa e tudo mais, eu vou discutir com vocês como fazer isso na prática. Mas é relativamente simples, tá? Só para adiantando. Então, considerando isso, o que a gente tem que levar em conta, né? Já que já falei dos domínios, né? Leve, moderado e vigoroso, a gente sabe que, né, o nível de estresse provocado no nosso organismo é dose dependente. A gente sabe que exercícios de intensidades leves e moderadas também trazem benefícios para pessoas, principalmente quando elas estão descondicionadas, e que existe uma relação dose-resposta. O que significa a relação dose-resposta? Quanto maior a intensidade, mostrado na literatura que parece que tem algumas vantagens dependendo do tipo do foco que eu tiver. Tá? Então, vamos lá ver o que é isso. O Davi perguntou, a tolerância do aluno influencia muito a quantidade de testes que dá para fazer numa sessão também. Com certeza, Davi, com certeza. Porque pega, por exemplo, uma pessoa destreinada. Pô, destreinada você não faz nenhum sentido fazer um teste de um RM. Agora, se pega uma pessoa que já está treinando e tal, e já tem uma certa experiência com a técnica, né, aquela coisa toda, aí você vai ver, principalmente se está havendo um nível de fadiga, né, acumulado. Então, se ele tiver... É que se você acerta
né, o teste, o número, né, uma repetição máxima dele em poucas tentativas, é ótimo, né? O problema é que, às vezes, a gente tem 5 tentativas, às vezes se acerta só na quinta. Então, isso acaba deixando o teste mais longo, mais cansativo, e tudo isso acaba precisando, então, você fazer mais sessões, o tamanho do esforço que ele faz para um único teste maior. Tá? Então, aqui eu trouxe uma revisão sistemática para vocês sobre, né, os efeitos, né, da intensidade, né, da carga, né, no caso aqui, que no caso é um marcador de intensidade. Então, né, no treinamento de força, relacionando adaptações de força e hipertrofia. Então, a pergunta aqui, será que faz diferença fazer o exercício leve, com baixa carga e alta carga, né, para desenvolvimento da força e da hipertrofia? Essa é uma pergunta interessante para a gente saber. Whitney, eu vou falar bem em detalhes sobre tudo isso daqui a pouco, na sequência desse conteúdo. Eu vou explicar para vocês como faz os testes, tudo isso eu vou detalhar, então não se preocupem em relação a esse ponto especificamente. Então, aqui, se vocês podem ver, né, tem vários estudos que foram utilizados, né, nessa revisão. Esse, especificamente, o gráfico está mostrando as mudanças na força, na repetição máxima, né, em treinos com alta e baixa carga. Tá? Então, é importante destacar que, assim, não é comparar a pessoa fazer com alta e baixa carga, mas sem levar em conta as outras variáveis. Porque vocês há de convir que se eu fizer a mesma estrutura de treino e eu não equalizar, por exemplo, o volume, então é natural que o que vai estar mudando aí é o volume. Se eu fizer com uma carga menor, eu vou ter também um volume menor. Né? Então, essas sessões, esses estudos, eles equalizam, eles adequam as variáveis do treino para ficarem equalizadas em relação a volume e só alteram a intensidade. Tá? Então, isso aí é uma coisa que tem que levar em conta. E aí eles mostram que nessa condição, mesmo fazendo tudo isso, esse diamantezinho aqui de baixo mostra uma média desses outros estudos aqui de cima, e ele indica favorável para maiores cargas de treinamento. Tá? Então, maiores cargas levariam a maiores mudanças na repetição máxima da pessoa, ou seja, a carga que ela conseguiria alcançar no teste de uma repetição máxima melhora quando você usa altas cargas comparado a baixas cargas. De novo, isso não significa dizer que uma carga mais baixa não repercute em benefícios positivos nesse sentido. Tá? E também cabe a gente observar, né, as amostras, né, e é possível que, de repente, numa amostra específica, esse resultado também não seja totalmente representativo. Em relação à força isométrica, né, então a gente tem alguma indicação também, né, de benefício a maiores cargas em relação a cargas mais baixas. O Flash perguntou aqui, com relação à velocidade na execução das repetições, rápida ou lenta, qual é a diferença? Vou falar para vocês sobre isso mais para frente. Aqui eu vou falar primeiro da intensidade, depois do volume, e aí eu vou falando das outras variáveis. A gente vai olhar uma por uma, tá, Flash? A ideia é detalhar isso. Tá? Sempre a lógica, Flash, é pensar assim, existe um impacto dessa modificação no aumento do estresse, né? E esse aumento do estresse, né, pode impactar positivamente no desenvolvimento de uma das características que, né, geralmente a gente quer desenvolver, né, seja força isométrica, hipertrofia, por aí vai. Tá? Então, mas eu vou mostrar para vocês os estudos, vou falar um pouco sobre isso mais à frente. E aqui na hipertrofia, olha, vejam só, né? A gente nota que o diamante ele está aqui, ó, no meio do risco aqui.
E o que isso mostra? Mostra justamente uma indefinição, né? Ou seja, os estudos não são conclusivos para afirmar que maiores intensidades repercutem, né, em benefício quando a gente está falando de hipertrofia muscular. Então, e aí, né, cai por terra, né? Você vê que às vezes, né, a gente observa, né, no contexto prático, as pessoas, naturalmente, né, é um senso comum que paira que para hipertrofiar tem que fazer maior intensidade, a pessoa tem uma obsessão por maior carga, mais carga, mas não necessariamente isso impacta positivamente no desenvolvimento, né, da característica, às vezes, que ela está interessada. Então, no caso, equalizado uma das formas de equalizar é essa, Márcio. Eu confesso a você que eu não me recordo dessa revisão se os estudos dela fizeram todos eles até a falha. Mas é uma estratégia bem comum de usar para equalizar, para fazer equalização e esse tipo de comparação. Bom, então, acho que a ideia geral aqui, existem muitos trabalhos nessa área, né, de diferentes intensidades, ver como que isso pode repercutir e tal. Então, eu trouxe para vocês uma visão geral, né, obviamente, a partir dessa revisão sistemática. Existem alguns trabalhos que apontam para vantagens, outros que apontam para desvantagens. Isso tem a ver com o grupo específico, mas o que tem se desenhado de uma maneira mais geral é que a intensidade por si só, ela não é um fator determinante especificamente para a hipertrofia, e sim que, vou mostrar a você que existem outras variáveis que têm um impacto mais relevante. Uma dúvida em relação à intensidade, gente? Questões aí? Tranquilo, professor. Vou tocar o barco aqui. Então, uma outra variável importante que a gente precisa analisar é o volume do treino. Tá? Então, o volume do treino... Alguém sabe o que é o volume do treino? Como que a gente poderia avaliar o volume? É o peso total, né? Repetições vezes a carga levantada de cada repetição, vezes o número de séries por grupo muscular, talvez. Então, você está falando o volume da sessão, correto, Márcio? Isso, se for da sessão, vai ser o peso vezes o número de repetições vezes o número de séries, né? Isso. Dia da semana também, né, professor? Aí, se for na semana, vezes o número de... Exatamente. Então, eu posso analisar o volume semanal também, né? Então, eu poderia fazer a análise do volume semanal, eu poderia fazer a análise do volume mensal. Então, mas basicamente é isso, né? Número de vezes, a frequência semanal é uma forma de modular, né, alterar o volume do treino. Então, são algumas possibilidades. Então, essa compreensão do volume do treino, ela, assim, eu colocaria das variáveis que têm maior impacto, né, nos objetivos que a gente tem interesse de manipular, né, de alcançar, né, no treinamento de força, a intensidade e o volume seriam as variáveis mais importantes. Então, pensando em algumas variáveis do volume, né, então existe uma indicação, né, nos guias de que indivíduos iniciantes, eles podem fazer uma única série, por exemplo, que seria uma variável de volume de treino e que seria indicado, né, em algumas situações, você fazer séries únicas, ou seja, ao invés de fazer 3 séries de um exercício, fazer apenas uma, né? Ou, em outros casos, né, dependendo do tipo de iniciante que a gente estiver falando, você pode utilizar múltiplas séries, 2, 3, 4, 5, né, dependendo
do modelo, né, que você está interessado de implementar. Então, tudo isso vai depender daquilo que a gente conversou na aula anterior, que é a classificação do nível de treinamento do seu aluno. Se você está falando que é um aluno iniciante, mas que ele está muito debilitado, que ele tem indícios de muita fragilidade, né, e de descondicionamento, então, nesse caso, faz todo sentido você pensar em fazer um treino com séries únicas. Tá? E já para indivíduos intermediários e avançados, aí já é indicado que eles realizem séries múltiplas. E isso também vai variar de acordo com os objetivos, tá? Então, a gente tem que analisar isso. Nesse trabalho aqui, por exemplo, né, tem cada uma dessas letras aí que está embaixo, ela mostra estudos que fizeram comparação com uma série com séries múltiplas. Então, quando tem um asterisco em cima né, da comparação, aqui, por exemplo, na letra A, tem um asterisco aqui em cima. Ele está mostrando que o série única foi diferente dos séries múltiplas, tá? E aí, quando você olha, os estudos estão dispostos a partir do curto prazo até o longo prazo. Então, aqui é curto prazo e depois aqui já é longo prazo, tá? Então, mais até 9 meses. Tá? Então, essa diferença aqui, então, se vocês observarem, né, a gente tem, obviamente, alguns trabalhos apontando para a vantagem de você fazer séries múltiplas em comparação a séries únicas. Tá? Então, o que nos leva a pensar que, quando possível, né, eu aumentar o número de séries, né, do meu aluno pode ser uma estratégia interessante para eu encontrar benefícios, por exemplo, no aumento da força muscular, né, dessas pessoas. Tá? Então, esse é um trabalho, né, um levantamento, né, comparando vários trabalhos, aliás. Nesse trabalho especificamente, né, essa sequência que eu estou mostrando, ele também faz essa mesma comparação, né, séries únicas comparado com séries múltiplas, né, e ele faz a inclusão de indivíduos entre 15 e 71 anos, então vejo que é uma amostra bem interessante. E aí, olha só o que ele observa. Entre 6 e 16 semanas, né, de treinamento, ou seja, naquela fase inicial do programa de treinamento, não foi verificada a diferença entre você fazer séries únicas ou séries múltiplas. Já quando de 17 a 40 semanas, né, que é a outra comparação, aí sim foi observado diferenças mais significativas, né? Então, quando o sujeito é exposto a um treinamento com séries múltiplas, né? Uma vantagem em fazer séries múltiplas. E aí, essa é uma reflexão muito interessante da gente ponderar que quando as modificações prioritárias que ocorrem, né, quando a gente está no início de um programa de treinamento, elas são derivadas de adaptações neurais, tá? Neurais. E aí, as adaptações neurais, elas são obtidas, né? Elas não precisam de uma exposição, né, principalmente a carga ou a grandes volumes, quando comparada às adaptações musculoesqueléticas. Tá? Então, e aí um indivíduo que está descondicionado, que está começando um programa de treino, ele pode alcançar esses benefícios fazendo programas de exercício com séries únicas. Tá? Então, né, aqui é a conclusão do trabalho, né, para quem quiser dar uma olhada nesse trabalho aqui de 2004. Aqui já fala sobre relação de dose e resposta entre o volume semanal, né, em aumentar a massa muscular. Tá? Então, pensando agora, já que você está olhando já não do micro, né, olhando um pouco mais macro, o programa de treino e
analisando, vendo o impacto dessas variações no volume sobre o volume muscular. Então, né, observando esse gráfico, né, que a gente tem aqui os estudos que foram mencionados, então a gente observa que tem um indicativo em favor, né, de maiores volumes. Tá? Então, em favor de maiores volumes semanais. E aí, eu estou falando aqui pensando, né, de uma forma, né, numa perspectiva macro, né? Então, está pensando numa perspectiva de uma sessão de treino macro. Mas existe ainda a possibilidade de eu pensar o volume semanal por grupamento muscular, né? Então, ao invés de pensar da sessão, eu posso calcular o volume para o grupamento muscular. Então, quer dizer, quantas repetições, né, aquela região, por exemplo, a perna, né, de uma maneira geral, né, foi exposta, né, ao quadríceps, né, especificamente, né, ou peitoral, né, com diferentes exercícios. Então, dependendo do nível de condicionamento do seu aluno, isso passa a fazer mais sentido, né, e que é diferente, né, daí, nesse caso eu estou observando uma pessoa que seria mais treinada, né, então eu posso buscar ampliar, né, amplificar o volume da sessão da semanal, focando num grupamento muscular específico. Então, aqui, ó, ele mostra, né, ele até tem um estudo, um daqueles estudos, que é esse aqui, ó, do Radaeli, né, que é esse daqui, Radaeli, acho que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem um efeito muito alto, né? Então, se vocês observarem, parece que sim, tem uma certa coerência entre esses trabalhos aqui, mas esse trabalho aqui, ele teve um tamanho de efeito muito exorbitante perto, né, dos demais. E aí ele faz uma análise que ele tira esse trabalho para ver se ainda faz sentido, né? E ainda assim, parece que sim, né, tem um impacto positivo, né, e aí ele encontra, né, ele faz eu vou mostrar para vocês a conclusão, né, ele encontra uma relação aqui, então, para cada adição, né, de um pouco, né, um pouco maior de volume, então você tem um ganho percentual, né, de 0,25, né, dentro da proporção de melhora em alcançar, né, o benefício do aumento da massa muscular. E aí, né, então a gente vê aqui, ó, os ganhos, né, ó, quando eu faço quanto maior aqui, ó, né, mais que 10, né, entre 5 até menos que 5, entre 5 e 9, né, mais que 10 séries por semana, né? Aí, o que ele conclui? De uma maneira geral, e esse trabalho é bom que ele fala de implicações práticas, né? Então, a primeira coisa, né? Ganho substancial com baixo volume. Séries por grupamento muscular, tá? Esse marcador. Então, quando eu faço até 4 séries por grupamento muscular, né, por semana, então, quer dizer, se eu for treinar o quadríceps 4 séries por semana, então quer dizer que eu já tenho benefícios no volume, no ganho substancial, ganho de hipertrófico, tá? No volume muscular. Agora, alto volume, existe uma indicação que o alto volume é melhor do que baixo volume. Tá? Então, isso também é um ponto importante. Né? E aí, deixa eu saber se eu fiz tudo errado. Pronto, agora. Então, mas para otimizar os ganhos hipertróficos, o ideal é que a gente realize, né, 10 sessões, séries por grupamento muscular por semana. Tá? Então, essa é a indicação desse trabalho, né, que é uma revisão. Então, ao meu ver, né, faz sentido. Eu acho que aqui a gente tem, na literatura, a gente tem bastante
evidência suficiente para considerar o volume como um marcador importante. E eu acredito que, inclusive, que o volume, ele é uma das variáveis, né, que ela é mais digestivo, né, quando a gente está fazendo modificações no programa, né, ele é mais fácil de você alcançar, né, uma vez que você vai trabalhar ele como inversamente proporcional à intensidade. Então, você vai aumentando gradativamente, conforme você aumenta o número de séries por semana, você pode, né, contrabalancear isso com uma redução da carga e depois você ir progredindo, né, aumento da carga gradualmente para aquilo que a pessoa já estava acostumado, né, quando ele já fizer algumas vezes, né, as sessões, aquele número de séries por semana para o grupamento muscular, né, daquele grupo que você está interessado em potencializar. Certo? Esse slide ficou legal, meio escuro. Mas, basicamente, assim, quando a gente tem a intensidade, né? A intensidade, você pensa, se a gente anda fazendo uma analogia ao grau etílico, né? A intensidade, por exemplo, da caninha 51 aqui, ela é de 39, né? 39%. Comparado, por exemplo, com a Smirnoff Ice, que é só 6%. Mas se você se entupir de Smirnoff Ice, tomar só uma dosezinha de cana, então quer dizer, às vezes você com a quantidade, com um volume excessivo, você acaba tendo um impacto muito maior, muito mais proeminente, que às vezes fazer um teste de uma repetição máxima, uma única repetição, né? Numa intensidade muito alta, fiz 100%, 1 RM. A pessoa fala, um teste muito difícil, mas isso às vezes a repercussão, por exemplo, em dor muscular tardia, né, em exposição dentro de estresse dentro da sessão, ele é pequeno, porque é muito agudo, é muito rápido. Em contrapartida, se você faz um volume muito alto, até com uma carga, com uma intensidade mais baixa, então, nesse caso, você acaba tendo uma repercussão bastante proeminente ali em gerar microlesão, por exemplo, né? Então, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que, às vezes, né, a gente estava discutindo lá na aula anterior, mas, pô, o meu aluno quer treinar 5 vezes na semana, né? E aí? Beleza, então você vai ter que tomar muito cuidado para que o teu aluno faça o treino, né? Que o volume de treino dele também seja compatível com o que ele com o que ele é capaz de tolerar. Então, não dá para, assim, a gente não tem como adivinhar as coisas, né? Não tem como adivinhar, não tem como você bater o olho e dizer assim, você tá com treina antes, não, já treinava, então quer dizer, isso é tranquilo. A gente não tem como saber, porque às vezes o que a gente acha que ele toleraria, né, está acima da capacidade dele. Então, é prudente você sempre usar uma estratégia conservadora de identificar qual é o limiar do seu aluno de estresse para que ele, então, consiga, né, treinar com consistência, né, e progredir gradualmente ao longo das sessões de treino. Tá? Então, isso que é importante a gente considerar. Não sei, vocês pensam dessa maneira? Tem uma visão diferente? Como que vocês observam isso? Trouxe até um exemplo aqui, um exemplo criativo aqui de analogia para vocês se empolgarem aí na discussão. Professor, faz bastante sentido, e eu acho que faz mais sentido ainda a gente utilizar um meio para agregar no outro. Por exemplo, a gente utilizar o teste máximo de esforço para ver ali o quanto o nosso aluno consegue, e a partir daquela carga a gente elaborar um treino em que a intensidade vai ser tentando, pegando dessa força que ele conseguiu fazer. Entende? Eu vejo muito isso na cultura dos Estados Unidos em academias, que é muito diferente daqui da do Brasil, em que eles chamam que é o PR Day, né, que é o dia do recorde pessoal.
que acho que pelo menos ali umas 2 vezes no mês, eles tentam bater o recorde próprio de supino, agachamento e levantamento terra. E a partir desses 3 que eles desenvolvem o treino deles. Então, eu acho que aqui no Brasil acaba sendo ao contrário, né? A gente pensa mais nos exercícios mais isolados para tentar evoluir nesses exercícios mais complexos, mas lá eles focam nos complexos para, e com os isolados, tentar só, como é que eu posso dizer? Sei lá, complementar o treino, tipo isso. Acaba sendo isso. Eu acho que a palavra certa é complementar. Eu vejo assim, eu vou comentar mais sobre essa coisa de como eu imagino ser mais adequado monitorar a intensidade, mas essa estratégia, essa cultura, ela, de uma certa forma, ela é pelo menos uma forma de ter uma referência, né? Eu acho que é interessante a gente ter alguma coisa. Não acredito que para todo mundo essa seria a melhor alternativa, mas com certeza é uma forma de fazer, né? Eu diria assim, não tem problema você pedir para a pessoa selecionar a carga de treino dela num período, né? Não tem, eu não acho que isso é um problema. Agora, o que eu acho que é errado é isso não estar concatenado com uma estratégia que tenha coerência com aquele momento que você está usando essa ferramenta. Por exemplo, como eu comentei com vocês, na literatura já é claro, a pessoa selecionar a carga dela, ela vai selecionar em torno de 40%, 50% de um RM. Aí você pensa, pô, mas e aí? Isso é bom ou é ruim? Depende. Vocês acham que faz sentido alguém treinar 40% de um RM? Vocês acham que faz sentido isso? Para algum tipo, pessoa iniciante, intermediária, avançado? Para quem que faz sentido treinar essa intensidade? Sim. O que vocês acham? Quarenta por cento do RM para uma pessoa sedentária, mais saudável, será que ela vai ter ganho com isso? Não sei se eu entendi direito, mas o indivíduo iniciante, né? Quer dizer, se a pessoa nunca treinou, está começando agora, talvez 40% seja uma intensidade muito alta ainda. Talvez você tenha que treinar a intensidade mais baixa. Vai depender das características dela, mas faria sentido eu pensar num indivíduo iniciante tranquilamente. Se ele mesmo selecionar uma carga, né? Ver que uma pessoa que tem uma certa, vamos dizer assim, tem uma autonomia e quer selecionar sua própria carga, você vê que ela não tem nenhum problema, né? Então, assim, você pode usar essa estratégia, né? Não é errado pensar dessa maneira. Agora, fica difícil você não ter controle de intensidade e deixar o barco andar como acaba sendo comum, né, em muitos ambientes pela dificuldade mesmo, que é a gestão, né, desse processo dentro de um ambiente de academia. Então, fica aí a reflexão para vocês ponderarem, né, e pensarem sobre isso e conciliar com essa relação entre volume e intensidade dentro de um programa, dentro da sessão de treino, né, dentro de um programa semanal. Então, essa é uma questão que precisa ser levada em conta, porque senão o nível de estresse da sessão pode ser exagerado e isso causar uma certa dificuldade, né, no processo de desenvolvimento do aluno. Pode falar, Lavínia. Professor, o senhor viu um artigo que foi publicado falando sobre, assim, na questão do treinamento para mulheres, de que para as mulheres seria, assim, os ganhos de hipertrofia foram maiores com repetições mais altas, tipo de 20 a 30. Eu confesso que eu não estou familiarizado com esse trabalho. O que eu tomo cuidado, assim, acho que principalmente nessa fase agora, né, que a gente está
né, avaliando, né, as possibilidades, é que, assim, existem, em algumas linhas, né, não sei exatamente se é esse o caso, Lavínia, que as coisas não são totalmente claras, né, não são totalmente consolidadas, principalmente porque são trabalhos mais agudos. Eu não sei se é esse o caso, tá? Então, eu sempre tomo cuidado de tentar trazer o que é, de uma certa forma, mais robusto na literatura. Tá? Então, eu ficaria feliz se você puder mandar esse trabalho para eu dar uma olhada, para a gente, de repente, eu comentar aqui com vocês e ponderar justamente isso, né? Que, bom, às vezes tem muita... Eu noto, assim, que tem gente que gosta de falar na internet, mas que só fala dos artigos que conspira a favor da sua própria teoria. Então, a gente precisa sempre ter esse senso crítico, assim, tipo, pode ser que um trabalho seja super bom, tá? Mas o fato é que, né, se vocês olharem aqui atrás, né, eu lembro que eu mostrei para vocês o trabalho, né, do Radaeli Fleck, ó, você vê? Às vezes você está olhando para esse trabalho aqui, ó, tá vendo? Olha que beleza, né? Pô, maravilhoso fazer em um alto volume, né? Mas, às vezes eu posso estar olhando para um trabalho aqui, ó, quer dizer, não teve muita diferença, né? Foi igual, praticamente, não teve diferença entre alto e baixo volume. Então, né, aproveitei, tá, Lavínia? Acho que a tua pergunta foi bem coerente e interessante, mas aproveitei para a gente fazer essa pequena reflexão, porque quando a gente olha muito de perto o trabalho, né, aí tem que levar em conta uma série de coisas, né? Às vezes faz todo sentido, é um trabalho legal e que tem a mesma população, né? Então, enfim, casa com aquilo que você, com o teu aluno, o aluno que você está querendo aplicar esse tipo de coisa, tá? Pode falar, Lavínia. Realmente eu também achei bem estranho, assim, porque eu nunca tinha visto, assim, essa orientação, né? Ainda mais porque foi eu vi o artigo através de uma página do Instagram, assim, de uma plataforma de cursos, entendeu? Então, e eles mesmos, tipo, nunca falaram sobre isso. Eu já fiz alguns cursos deles, mas era sempre enfatizando, né, a questão da intensidade, da carga e tal. Aí, quando eu vi, realmente achei bem estranho. Mas depois eu vou procurar para mandar. Eu acho legal, assim, e nem descredibilizo, assim, né? Eu acho que a gente faz sentido olhar para esse tipo de coisa, mas não... Primeiro, assim, como eu penso, né? Cada um pode ter uma visão diferente aqui. Primeiro, a gente tem que usar o arroz com feijão, tá? Primeiro, assim, se abraça no arroz e feijão e vai embora. Quando você está trabalhando e aplicando arroz e feijão não está mais trazendo resultados adequados, ou seja, e aí, né, dizendo para você o que é arroz e feijão, é aquilo que já está ali consolidado, que já tem evidência científica, né, saindo pelo ladrão, revisão sistemática atrás de revisão sistemática, quer dizer, aquilo está claro, né, que existe que aquela informação ela é consistente. Agora, você começou a treinar uma pessoa, não dá mais resultado, você faz uma coisa, não dá, faz outra, não dá. Aí é o caso de você começar a vasculhar a literatura, buscando informações que vão desenvolver aquela pessoa de uma forma ímpar. Eu fico vendo, por exemplo, eu lembro até hoje, existe um método de treinamento chamado GVT, tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. E é uma porrada, assim, pensa num negócio que é feito para a pessoa, para você destruir com a pessoa, assim, que é feito para gerar um nível de estresse excessivo. E as pessoas, assim, se encantando por aquilo de um jeito, assim, nossa, qual é a 10ª maravilha do mundo? Eu fico me perguntando, quantas pessoas vão conseguir fazer um GVT desse aí? Para quem que é isso? Né? Então, será que todo mundo precisa treinar GVT assim? Ou será que não é o caso de treinar, fazer a manipulação das variáveis básicas de uma maneira gradual, ponderada, né? E progredindo, vendo dose e resposta do meu aluno,
fazendo monitoramento, quer dizer, às vezes a gente está queimando etapas, né, pulando etapas, porque saiu uma coisa, viu alguma coisa, ou a pessoa está usando, está fazendo. Então, agora, isso não descredibiliza o GVT, não quer dizer que o GVT não seja bom e por aí vai. Significa, talvez, que não faz sentido eu adotar essa ferramenta sem olhar para o meu aluno. Primeiro tem que olhar para ele, ver onde ele está, qual que é o estágio dele, para depois sair aplicando coisas diferentes e que tem, às vezes, poucas evidências, né, mas que podem ser estratégias promissoras, né? Então, nesse sentido que é a forma com que eu penso, né? Então, cada um pode analisar, né, qual que seria a melhor estratégia. Então, aí, né, o volume ele tem que ser ponderado para além da intensidade por si só. Um outro aspecto, né, é a ação muscular, tá? Então, a gente tem a ação isométrica, né, concêntrica e a excêntrica, tá? Então, né, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Então, a gente tem a ação, né, muscular como sendo uma estratégia, uma possibilidade de manipulação, uma variável para a gente manipular, né? Faz sentido, né, eu pensar na modulação dessa variável? Faz, porque parece que ela tem, né, um impacto diferenciado, né, nas respostas que a gente está interessado em manipular. Eu vou passar rapidamente isso aqui, depois eu explico para vocês aquilo. Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem interesse, né, em desenvolver força muscular, potência, hipertrofia ou resistência muscular localizada, né, as indicações, né, as referências, né, elas trazem para a gente o seguinte, né, que tanto o trabalho conjunto de ação concêntrica e excêntrica, eles alcançam, eles proporcionam os melhores resultados. Tá? Então, de uma maneira geral, né, a gente encontra que a indicação é que as pessoas treinem, né, com tanto a ação concêntrica quanto a excêntrica. Então, estudo comparando, por exemplo, treinamento com e sem a realização da ação excêntrica, o que eles concluíram? A inclusão dessas ações era mais eficaz para ganho de força e hipertrofia. Então, por exemplo, se você só treina a concêntrica e tira a excêntrica, quer dizer, você tira um elemento, uma parte, um componente da contração, né, a ação muscular que tem relação direta com o desenvolvimento da força e hipertrofia. E aí, a ação excêntrica, ela se você trabalhar exclusivamente com a ação excêntrica, o que a gente pode encontrar? Né? Existem alguns trabalhos que treinar a ação excêntrica exclusivamente pode ser uma estratégia que potencialize ainda mais, né, as microlesões e, por consequência, proporciona um melhor ganho de hipertróficos, principalmente, quando comparado só fazer a ação concêntrica. E a ação concêntrica e excêntrica mesclados, né? Então, existem alguns trabalhos que apontam nessa direção. Agora sim, vamos lá, né? Eu não sei se vocês já pensaram numa situação prática disso. Alguém aqui já fez um treino excêntrico? Já tem ideia como é que faz um treino excêntrico? Como é que seria um treino todo não, professor. Já fiz umas sessões só. Umas sessões de treino excêntrico. E como é que você... Para qual grupamento muscular? Qual que era o exercício? Eu já fiz para bíceps, aí o professor lhe ajudava a descer e eu só fazia a parte concêntrica no banco squat. Legal. Essa é uma estratégia. A gente pode fazer a sessão completa, né? Eu posso fazer só as últimas repetições, né? Então, quer dizer, eu vou até a fadiga, né, na ação, porque é comum a gente fadigar
na fase concêntrica, né? Então, a gente fadiga primeiro na fase concêntrica, depois na fase excêntrica. Tá? Então, e a ação excêntrica, a gente tem alcança uma repetição máxima maior do que na fase concêntrica. Então, se você fizer um teste de um RM, né, que ao invés de você ter que fazer todo o movimento, né, eu vou ter que descer e subir, mas só descer, né, numa cadência específica, a capacidade de força ela é muito maior comparado a fazer a concêntrica. Tá? Então, por essas razões, a ação excêntrica ela acaba potencializando também, né? Também é uma das razões que acaba fazendo que a ação excêntrica ela traga benefícios nesse processo. Agora, sim, é aquilo que o Bruno falou. Tem que ter alguém ajudando, tem que ter alguém olhando, né? Não é o tipo de coisa que é muito fácil, né? Alguns aparelhos, por exemplo, para bíceps, né, é mais fácil. Né? Você vai fazendo a flexão e extensão do cotovelo, quando você vai descer, você tem como fazer sozinho. Mas não é muito prático. Né? E é uma variável que ela é comum a gente pensar na manipulação dela num estágio um pouco mais avançado. Então, não faz tanto sentido, né? E aí eu diria assim, né, pensando de um ponto de vista pedagógico, tá? Usar essa estratégia quando se tem as outras possibilidades de modulação, que são tecnicamente mais simples de serem executadas. Tá? Então, a ação muscular tem essas questões aí para a gente ponderar, e é isso. Não sei se vocês o que vocês já ouviram falar de mudar o tipo da ação, né? Em relação... Alguém já ouviu falar, por exemplo, da ação isométrica, né? Qual que seria a vantagem de fazer uma ação isométrica? Enfim, queria escutar um pouco vocês a respeito disso. Eu já vi... Eu já vi treino assim, de fazer a contração excêntrica, aí fazer um pouco de isométrica e, aliás, fazer a excêntrica concêntrica e no final fazer uma parte isométrica. Na parte isométrica assim, você diz como? Ele desce e para no meio do caminho? Não, aí tem que fazer a excêntrica e concêntrica e parar e a isométrica fazer no final da série no lugar onde era, na posição que tinha mais tensão, no caso, né? Por exemplo, se for uma rosca, fazer com o braço a 90 graus, por exemplo. Entendi. E aí, assim, o que eu vi é que era para aumentar o tempo sob tensão, que eles chamam que é o tempo que o músculo vai estar contraído, né? Sim. Uma coisa que eu não tenho nenhum artigo aqui para mostrar para vocês, mas a força isométrica ela é ângulo dependente. Então, tecnicamente, dizer assim, se você treinar a isometria a 90 graus, nesse ponto você vai ganhar mais força em comparação aos outros ângulos, né? Então, assim, você tem um desenvolvimento da força ângulo dependente. Né? Então, você acaba tendo esse efeito. Enfim, né? E as comparações são muito assim, né? O excêntrico comparado com o concêntrico, comparado com o isométrico e o mesclado, né? Concêntrico e excêntrico. Pode falar, Lavínia. Professor, eu queria tirar uma dúvida, porque assim, já vi muitas pessoas defendendo o treino com isometria e outras não. Aí, assim, o principal, que geralmente tem mais polêmica, é referente àquele agachamento isométrico na parede. Eu queria perguntar, assim, qual seria a opinião do senhor sobre esse exercício em si. Sendo bem sincero, Lavínia, eu
eu não tenho uma opinião completamente formada a respeito disso, nunca ponderei um exercício especificamente. O que eu penso sobre o treino isométrico é de uma maneira mais genérica, assim. Quando é que faria sentido eu fazer um treinamento isométrico em relação a um treinamento dinâmico? Então, mais nesse sentido, porque me parece que o treinamento dinâmico ele tem muito mais vantagens, e não falando especificamente no ganho de força ou hipertrofia especificamente, mas em relação às outras habilidades que a gente desenvolve com a realização do exercício dinâmico, né, como coordenação neuromuscular, né, e por aí vai, e também o potencial, por exemplo, de eu utilizar o treinamento isométrico numa condição onde o meu aluno tem limitações em realizar o treinamento dinâmico. Então, às vezes, ele está com uma certa dor no joelho, e aí, ou ele está iniciando, ou tem um nível de fraqueza muscular muito proeminente, e aí faz errado, por exemplo, o exercício dinâmico. Então, ele precisa de um educativo, né? Então, você pode utilizar essa estratégia como uma ferramenta, mas eu até posso dar uma procurada, ver se existe algum trabalho que fale especificamente desse exercício, porque aí para eu tomar um partido, porque eu confesso que eu nunca me deparei com esse questionamento, então nunca li nada especificamente sobre esse assunto. Vou passar aqui a palavra para o Bruno. Pode falar, Bruno. Professor, assim, do ponto de vista fisiológico, eu não sei muito bem a ação isométrica, mas do ponto de vista, assim, para a gente trabalhar na musculação é interessante porque existem alguns esportes, por exemplo, esportes de luta agarrada, o grappling, que o pessoal chama, judô, jiu-jitsu, wrestling, que usa muito essa força isométrica, né, na questão da atividade física. Então, acho que trabalhar na musculação para conciliar isso aí seria interessante. Com certeza, com certeza. Essa é uma excelente justificativa, né? E a gente, assim, parte específica, esporte específico, né? Então, assim, para uma pessoa, para um esportista, e aí você trouxe uma questão que eu acho que eu não comentei até agora, que é justamente a utilização da musculação como ferramenta de preparação do meu aluno para uma prática esportiva, que é muito comum, né? Então, assim, existem muitas pessoas que não gostam de musculação, mas entenderam que para ele continuar evoluindo e progredindo no seu esporte de interesse, ele precisa treinar musculação. Então, é muito comum. Então, eu diria também, por exemplo, a escalada, né? Eu pratiquei um bom tempo a escalada, o quanto é importante a força isométrica. Você, tem um termo, né? Fala tijolar a mão, né? O antebraço. Não, se você não tem uma habilidade de força isométrica bem desenvolvida, o teu braço vira uma pedra em pouco tempo, e você não perde a força completa nas mãos. Então, assim, é um ponto de vista bem importante. E aí, quando a gente olha para esse cenário das ações, as atividades esportivas, aí a gente buscar elementos que se conectem com o movimento, com as demandas das ações esportivas é essencial. E aí, eu acho que o teu exemplo foi muito bom, viu, Bruno? Acho que deixa eu ver quem está na vez aqui, é o Cláudio. Pode falar, Cláudio. Só complementando o que o Bruno falou, e assim, eu fiz um estágio lá na Drive e eles têm esse foco no movimento específico de cada prática. Então você tem um jogador de tênis, jogador de handebol, jogador de futebol, e no caso deles lá, eles trabalham essa parte de performance e de prevenção à lesão. Que a musculação pode fazer isso, pode ter esse papel também. Só que aí a gente não digo a gente, claro, de modo geral, a gente não vê um atleta de corrida de rua, por exemplo, até citaram aí um dia desse que uma pessoa foi na academia e tal, procurando isso.
Mas não é algo comum de ver alguém de um esporte procurar uma academia para melhorar ou para prevenir lesão, fazendo musculação para determinado grupo muscular, fazendo esse corte que o senhor falou aí. E aí, assim, eu super concordo com o que o Bruno falou, né? É um papel também da parte da musculação. O que eu acredito, né, o que eu imagino é assim, tem a academia, que é um cenário possível, mas também tem você como um profissional que pode se habilitar especificamente para desenvolver, né, uma abordagem como essa. Olha, eu vejo, né, eu gosto de surfar, então eu vejo lá, por exemplo, muitas pessoas que oferecem programas de exercício para a pessoa para quem é surfista. E aí eles olham, observam justamente as posições, os movimentos que estão atrelados à prática esportiva. Às vezes, assim, o que eu noto é que muitas vezes a gente tem pessoas que querem começar uma prática esportiva, mas estão tão descondicionadas que depois elas não conseguem fazer. Então, existe a necessidade de um treinamento prévio, justamente para a pessoa conseguir realizar o treino o esporte adequadamente. Então, nesse caso, é importante pensar que você pode ser uma pessoa que se propõe a fazer isso. E aí, ponderar essas possibilidades é essencial. Pode falar, Márcio, eu demorei aqui para passar. Não, eu ia, na verdade, quando eu levantei a mão, era exatamente falar sobre essa questão que o Cláudio falou também, que, assim, eu não tenho tanta experiência em academia com musculação, mas o pouco que eu vejo, o pessoal os professores de academia, eles são meio assim meio que direcionam muito treino para hipertrofia, mas não conseguem não conseguem variar para um esporte, por exemplo, como o Claudio falou, corrida de rua. Aí o que é que acontece? Em academia normal de musculação não se consegue fazer um trabalho, assim, o público não consegue chegar lá e dizer assim, eu queria fazer musculação para melhorar na corrida, para melhorar no futebol. No futebol eu nem digo, porque o futebol também tem habilidade com a bola, mas em algumas coisas mais específicas, como, sei lá, natação, ciclismo, corrida, e a preparação física como um todo. Sim. E os professores de academia não têm esse manejo de direcionado, de prescrever treino mais direcionado para o esporte. Aí o que acontece? Tem que fazer como a Drive faz, a Concept, que é um treino assim, que eles chamam de treinamento integrado, funcional, né? Mas na academia, por exemplo, você não consegue fazer um treino desse porque os professores geralmente não conseguem prescrever treino de musculação específico para um determinado esporte. Eu acho que isso é uma demanda que existe, tá? Então é um nicho, sim, que existe, e aí é uma questão de ocupar esses espaços, né? Pelo menos a minha impressão é que existe, talvez pode ser que eu esteja errado, mas eu percebo, por exemplo, muita gente procurando corrida de rua, andar de bike, né? Surfar, andar de skate. Agora, para abrir uma pistinha aqui perto de casa, tá todo dia tendo lotado de gente andando de skate. Então, são possibilidades, assim. Eu acho que é uma coisa que vocês têm que ficar ligados para pensar em qual é o tipo de profissional que vocês querem ser. Por exemplo, eu não me via, por exemplo, pensando nisso, mas de repente agora se envolva em alguma modalidade, desenvolva, quer conciliar alguma coisa que você já faz, você pode simplesmente ofertar esse tipo de serviço, né? Eu acho que existe essa possibilidade. Basta você, né, se preparar para isso, tá? Então, obviamente, precisa conhecer a modalidade para poder entender, né? Dificilmente quem não pratica a modalidade vai entender o que se precisa, né, dentro desse contexto. Então, legal, assim, né? Acho que são ponderações importantes que a gente tem que fazer. Aqui, né, falando desse trabalho, de um trabalho que fala só sobre modelos, né, de métodos de treino excêntrico. Então, tem
né, uma série de efeitos, né, que o treino excêntrico pode beneficiar a hipertrofia, a força e a potência. Então, aqui vocês veem, né, todos os indicadores, né, sinalização anabólica, ativação de células satélites, recrutamento de unidades motoras, ativação do córtex motor, né, aumento da produção da capacidade de produção de força, né, possivelmente aumento, né, no disparo das unidades motoras preferencialmente, né, do recrutamento, né, de unidades mais rápidas. Enfim, e aí para a mesma coisa a gente encontra, né, argumentos que justificam o impacto positivo das atividades excêntricas, da contração excêntrica, na força e também na potência. Tá? Então, existe esse racional, né? Os métodos, né? Aí algumas coisas, algumas variações, né? A gente tem, por exemplo, a cadência, né? Então você aumenta o tempo tempo sob tensão na fase excêntrica, né? Usando esse flywheel como se, eu não sei, eu nunca nem vi aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é como se fosse uma roda que ela gera, quando você puxa, né, um exemplo, né, você puxa a roda, ela gera uma força, né, de contração que você desenvolve tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica bastante proeminente, né? Então, você pode aumentar a carga, acentuar a carga na fase excêntrica, e o treino pliométrico, tá? Então, que são possibilidades, modelos que só usam, assim, manipulação da fase excêntrica como principal argumento, né? Então, vocês podem ver que aí aqui, para cada um desses modelos, né, ele traz aqui um indicativo mais interessante para o desenvolvimento de alguma dos objetivos que a gente pode alcançar, né? Então, só para vocês entenderem que esse é um universo aí bastante amplo, né, e que, vamos dizer assim, existe, né, principalmente para indivíduos intermediários, né, intermediários para avançados, vamos dizer assim, uma demanda de buscar essas estratégias, né, de buscar variar os estímulos, mas isso fica principalmente para esse grupo, né, e aí entra, né, esse tipo de proposição, o que não impediria você usar, por exemplo, um treino pliométrico no indivíduo iniciante, mas se você pensar a complexidade de uma proposta, por exemplo, como essa, ou simplesmente de aumentar o tempo da fase excêntrica, né, diminuir a velocidade de contração na fase excêntrica, para um indivíduo iniciante, você vai ver que não faz sentido, né? Não faz sentido, porque a exposição a esse tipo de proposta tende a ser um desafio muito maior que o aluno acaba conseguindo administrar. Ah, tá aqui, eu tinha esquecido que eu tinha colocado a fotinha. Então, aqui a rodinha, né, esse é o tal do flywheel, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui no YouTube para vocês darem uma olhada. Alguém já conheceu, já viu isso alguma vez? Eu já vi propaganda no Instagram aqui de equipamento aqui no Brasil. Olha aí, tá chegando. O pessoal faz agachamento, né? Exato. Deixa eu ver aqui. Eita, passei. Aqui. O cara coloca a faixa bem em cima do dedo. Ele tem, assim, inicialmente ele era pensado para o agachamento, mas já tem para tudo, né? Então ele usa a força, né, de giro dessa roda como sobrecarga, né, e isso faz, então, gera a tensão
E essa tensão, então, ela tem um potencial, ela acaba desenvolvendo, principalmente, de uma forma bastante importante, a fase excêntrica, mas também a fase concêntrica. Então, isso é estratégico, porque nos outros aparelhos a gente acaba perdendo essa fase excêntrica. Né? Bom, já deu para entender aqui, né? Deixa eu mudar de volta. Então, já o treinamento pliométrico, olha aí, como um exemplo, né? Então, né? A gente pode fazer isso de forma com diferentes graus de dificuldade, mas o fato é que isso já passa a ser um treino que exige um pouco mais, né? E aí, dependendo do nível de condicionamento do meu aluno, isso pode ser uma demanda extra, né? Então, pensar e ponderar o nível de preparação do meu aluno para se expor a um treinamento como esse, um treinamento pliométrico, né? Então, são algumas possibilidades de utilização da fase excêntrica como estratégia de potencializar a demanda de carga, né? Então, essa série, né, especial, né, que fala sobre a aplicação do treinamento excêntrico nas adaptações, né, relacionadas à saúde e à performance, né? Então, ele traz uma série de trabalhos interessantes. Então, você vê que existe uma procura, né, uma busca, né, de entender como que o treino excêntrico poderia, né, promover benefícios, né, nessas qualidades, né, tanto força, hipertrofia, potência. Nessa meta-análise, por exemplo, né, ele trabalha com adultos saudáveis, né, o que já sabe, né, maior força muscular pode ser produzida durante a contração excêntrica comparada à concêntrica. A excêntrica produz menor fadiga e é mais eficiente a nível metabólico comparada à concêntrica, e a excêntrica ainda não usuais produzem dano muscular transitório, dor e redução da força. Então, se você vai treinar, a pessoa não é acostumada, e ela vai ter uma resposta mais proeminente de dano muscular, dor, enfim, que pode até reduzir a força. Então, são coisas que... Aí, qual que é o teu papel nessa hora? Bom, será que o meu aluno está preparado para isso? Será que é um momento adequado? Né? Como começar esse processo com ele de forma gradual e levando em conta, né, os feedbacks que ele me traz. Então, tudo isso tem que ser... Quem é responsável por isso é você, né, como profissional, e justamente considerando qual vão ser os impactos que isso vai gerar nesse teu aluno, para que ele possa, então, continuar progredindo e não ter um excesso, né, de estresse e uma redução na performance. Então, ainda acho que esse aqui já... então, ele ainda adiciona, né, essa revisão ainda ele traz aqui, mais efetivo aumento da força total, né, e força excêntrica. Então, quando você treina na fase excêntrica, obviamente, parece ser efetivo no aumento da massa muscular comparada à concêntrica. Tem uma superioridade da contração excêntrica em produzir adaptações na força e na massa muscular, e possível mediada por maior desempenho na força, né, então, que a pessoa tem quando faz o treino excêntrico. E as adaptações do treino excêntrico são altamente específicas à velocidade e tipo de contração. Então, você acaba melhorando a excêntrica, né? Então, não necessariamente a concêntrica também. E sobre o aspecto, né, o ponto de vista hipertrófico, né, ele mostra, né, eu vou só pular aqui, ele mostra que ele explica, né, detalhadamente como que ele buscou, né, os trabalhos e tudo mais, mas eu queria, né, olhando aqui, né, de novo, né, indicando um benefício da contração excêntrica,
né, em comparação à concêntrica quando a gente pensa em desenvolvimento hipertrófico. Aqui esse é um trabalho que eu achei interessante mostrar, só para a gente ponderar algumas coisas, né, que a percepção de esforço nesse trabalho aqui, se vocês olharem, na fase excêntrica ela é menor, né? Se vocês olharem aqui no gráfico, ó, a concêntrica e a mista, né, elas foram parecidas, mas a menor só foi excêntrica, né, na percepção do esforço. Então, a pessoa acaba sentindo menos esforço. Mas também isso acontece com a mesma carga, Lucas, exatamente. Só que qual que é o lance? Se você tem mais força na fase excêntrica e você faz com a mesma carga a excêntrica, a concêntrica e a mista, é natural que você vai ter menor percepção de esforço na fase excêntrica por causa disso. Agora, se você quiser, né, se você quiser treinar a fase excêntrica usando um percentual equivalente da repetição máxima que você alcançou na fase excêntrica, comparar com aquilo que você alcançou, né, de força máxima na fase concêntrica ou na dinâmica, né, aí é mais coerente. Né? Então, só para a gente ponderar aí que com o aumento da força que a gente tem nesse tipo de contração, então a percepção de esforço ela acaba sendo modulada por isso também. Né? Então, por hoje, pessoal, é isso. Próxima aula a gente vai começar falando da seleção dos exercícios e tudo mais. A gente dá continuidade a essa discussão. Que essa parte da disciplina aqui, ela é a mais importante, assim, ao meu ver, porque ela dá um panorama geral. Né? Então, a gente começa a ter um pouco mais de noção quais são as possibilidades de manipulação das variáveis.